Olá, Mercado Ético hoje conversa com Cláudia Vassalo, jornalista, diretora de redação da revista Exame, que é claro, você conhece. A Exame é a maior revista da área de negócios do nosso país. Aliás, eu fiquei conversando com a Cláudia e descobri que a Exame tem uma tiragem que é o dobro das outras somadas. Que impressionante, Cláudia. Pela madrugada, que responsa, minha amiga. Verdade, né? Enorme, a cada 15 dias. Nossa, de 15 em 15 dias, essa tremenda responsabilidade. Você sabe que uma vez eu estava lendo, aliás, saiu na capa de uma revista do setor de negócios, uns 3 anos atrás, saiu uma capa sobre as profissões que mais matam. E o que eu descobri lá dentro? O jornalista é uma delas. O jornalista, o publicitário e o trabalhador de minas subterrâneas. Eu falei, gente do céu, olha onde que nós viemos parar, todos nós do mundo da comunicação, né? É um dos maiores índices de infarto. O setor de muita pressão. Bastante. Né? Comunicação é coisa brava, não é para poucos, não, né? É coisa que vai para muita gente e você fica atordoado com o número de vertentes. Cada um tem uma voz, cada um tem uma opinião, a própria redação, não é, Cláudia? Mas é muito charmoso também, é um ambiente muito tenso por conta da responsabilidade que você tem que ter com as informações e com as pessoas que estão envolvidas e com o poder, né, que você tem, porque não deixa de ser um poder, mas é um ambiente muito charmoso, um ambiente de trabalho muito especial. Como é que você resolveu ser jornalista, Cláudia? Bom, primeiro, eu acho que eu tinha uma aptidão quando criança para escrever. Eu adorava escrever e as pessoas achavam que eu escrevia bem. Eu tinha prazer em escrever sobre qualquer coisa. E 2 veículos me impressionaram muito na minha infância e na minha adolescência. Um era a Globo. Eu lembro do meu pai assistindo o Jornal Nacional, que era um momento assim meio ritualístico na minha casa, então que as crianças não podiam fazer barulho, não podiam fazer bagunça, porque ele queria se concentrar nas notícias. E a Veja, que aí era a mídia impressa. Eu ficava meio que fascinada por aquelas grandes conspirações e o poder que a Veja tinha e que o Jornal Nacional tinha. Nossa, isso já desde criança, pré-adolescente e tal, quer dizer, você já tinha uma coisa, não por uma linguagem mais adulta. Com informação, adorava informação. Lembro assim, no primário, eu era uma das poucas crianças que assistiam o Jornal Nacional. Olha só. E não achava que aquilo era uma tortura, achava que aquilo era um prazer, na verdade. Era um jeito de ficar no colo do papai. Também. E, bom, enfim, e aí com 16 anos eu tive que decidir, e aí fiquei super dividida entre jornalismo e medicina. Olha. Parecem coisas muito diferentes, mas com o passar do tempo eu vi que não eram. As duas tratam diretamente com o ser humano, de formas... E fazem intervenções cirúrgicas, exatamente, vezes, em ambos os casos. Mas no último momento, eu não sei, eu tive uma intuição que eu tinha que ser jornalista. Olha aí. E assim foi. Que coisa incrível. É. E aí, quer dizer, você fez toda uma trajetória. Na própria Exame, você está há muito tempo. Eu me lembro de você, antes de direção de redação, eu te conheci fazendo um caminho dentro da Exame que acabou te levando ao primeiro posto, né, Cláudia? Na verdade, eu tenho uma carreira pouco comum no jornalismo. Eu fiz toda a minha carreira num veículo só, que foi a Exame. Então, comecei lá como... Me lembro dessa... estagiária, repórter, e fui galgando todos os postos até chegar à direção de redação 3 anos atrás. Então a gente pode dizer que você, de fato, quer dizer, pouca gente conhece o mundo do jornalismo voltado aos negócios, voltado à economia, como você conhece. Né? Eu sei que você não vai querer que se fale disso muito, mas, poxa, você fez toda a trajetória, quer dizer, você começou do zero lá, né? Repórter, e vai, né? Exatamente. Muito bem. Hoje, quando você chega ao trabalho, até antes um pouco, quando você acorda de manhã e tem que fazer aquele sacrifício incrível que todas nós, mães, em algum momento da nossa vida fazemos. Eu fiz, muitos anos atrás, esse sacrifício quando meus filhos eram crianças. Né? Hoje são todos adultos e muito bem resolvidos. Mas quando eles eram crianças, eu acordava de manhã e falava assim, ai, que coisa terrível, eu tenho que sair e vou com prazer, mas eu queria misturar tudo e queria que todos estivessem juntos. Quando você deixa o Pedro de manhã,
com 4 anos, essa sua grande paixão, e fala assim, uhul, lá vou eu para exame. Quais são as coisas que mais te motivam? Olha, Cristina, eu tenho um prazer, isso não é retórica, não. Eu tenho um prazer imenso no que eu faço, assim, eu amo de paixão o que eu faço. Obviamente, os primeiros anos foram muito difíceis para mim como mãe e como profissional, conciliar as duas coisas, porque quando o bebê sai da sua barriga, você tem aquela síndrome da separação que é terrível, né? Então, o primeiro dia para voltar, depois da licença, é muito duro. Mas eu gosto tanto do que eu faço que eu vou te falar com a maior sinceridade. Apesar de todos os problemas que todos nós temos ao longo de um dia de trabalho, eu tenho enorme prazer em ir para exame, em trabalhar como jornalista. Eu tenho enorme prazer. Eu realmente acho, pode parecer meio megalomaníaco, pretensioso até, mas eu realmente acho que eu estou ajudando a construir uma coisa muito grande. Claro. Eu acho que, à frente da exame, com os meus colegas de trabalho, a gente está prestando, de fato, um serviço à sociedade brasileira. O que na sua visão, você está conseguindo trazer de contribuição mais importante, mais relevante? Eu acho que a gente está mostrando que o Brasil pode ser, sim, um país capitalista de primeiro mundo, onde as empresas podem desempenhar um papel determinante. E eu não estou falando só de ganhar dinheiro, não estou falando só de lucro. Do que você está falando? O que é um país capitalista de primeiro mundo? Estou falando de construção de um país desenvolvido, de um país mais justo, de um país mais protagonista no mundo, de um país que dá mais oportunidades para as pessoas de uma forma geral, né? Então, assim, quando eu comecei, muita gente me dizia, ai, Cláudia, mas você vai trabalhar com essa coisa chatésima que é negócios? Não tem nada, a gente só fala de dinheiro, de lucro, de cotação de ações. Naquela época nem tanto de cotação de ação, porque o mercado era uma coisa ínfima, tal. Mas assim, é muito árido, é muito difícil, é muito complicado. E eu sempre adorei e sempre acreditei que o Brasil podia, sim, ser um país melhor para todo mundo, que essa podia ser uma sociedade mais justa, mais progressista, se as empresas brasileiras fossem empresas melhores, sob todos os pontos de vista. Tá certo. Né? Empresas, não só que empresas que ganham mais, mas empresas que geram mais riqueza, que distribuem mais riqueza. Eu acredito no lado bom do capitalismo, né? Gente, esse é o lado bonito do dia a dia de Cláudia Vassallo. No próximo bloco, vamos começar a fazer umas perguntinhas um pouquinho mais apimentadas? Até já. Cláudia, quando você sai, no fim da tarde, da redação da exame, o que você gostaria de ter feito que não deu tempo ou ainda não está o cenário preparado para receber? Eu acho que a gente pode fazer coisas ainda muito maiores do que a gente faz. Quer dizer, eu acho que lá a gente tem uma ambição meio que limitada em fazer coisas muito importantes, muito relevantes mesmo para o nosso leitor, para o nosso público e para a sociedade brasileira. E nem sempre, no final das contas, ao final dos 15 dias que dura uma edição, você tem a sensação assim, que você chegou lá. Eu acho que isso é o mais frustrante. Né? Dentro dessa frustração, onde é que é mais dolorido para o jornalista hoje no mundo dos negócios? É observar, por exemplo, vou levantar uma hipótese, é observar, por exemplo, a falta de sincronismo entre discurso e prática por parte, por exemplo, dos líderes corporativos? Existe esse problema. O que eu acho, de uma forma geral, quer dizer, essa falta de sincronia entre discurso e prática existe, obviamente, né? A gente percebe. Como jornalista, depois de alguns anos, você realmente está treinado
para ver que quando o discurso é pleno ou quando ele é vazio ou quando ele é mais ou menos, né? Existe mais em algumas áreas do que em outras. Em que áreas que existe mais, Cláudia? Onde é que o discurso está mais contaminado e mais desconectado da verdade? Eu acho que em duas áreas principalmente, que são as duas áreas mais, digamos, subjetivas dos negócios. A primeira é pessoas, né? Então, assim, todo mundo adora falar que o centro das empresas são as pessoas. E isso é verdade, não é mentira. As pessoas fazem os negócios, né? Por trás de cada coisa, de cada produto, de cada ideia, de cada inovação, de tudo, existem pessoas, né? E se tornou um modismo de uns anos para cá. As pessoas são a nossa prioridade, as pessoas que trabalham aqui, os nossos talentos estão em primeiro lugar. Sinceramente, eu acho que 80% das empresas, e esse é um número bem otimista, assim, não levam completamente a sério isso. Eu me lembro que numa conversa com você disse o seguinte, você falou, eu tenho a sensação de que o ser humano virou acessório no mundo corporativo. Você continua pensando isso, Cláudia? Eu acho o seguinte, talvez não seja por uma questão de puro pragmatismo ou cinismo das pessoas. Quer dizer, eu acho até que muitos deles gostariam, sim, acreditam no que dizem. Acontece que as pressões no mundo dos negócios as pressões são tão intensas, ele se vê tão imprensado pela cotação da bolsa, o que os analistas estão achando, o que os bancos estão achando, se o concorrente está vendendo mais ou menos, se ele vai atingir a meta, se ele vai ter aquele resultado obtido, se ele vai ganhar aquele bônus, etc., que se ele precisar passar por cima de algumas concepções, pessoas entre elas, ele passa. Pessoas entre elas. Pois é, gente, veja só que situação. Quer dizer, a Cláudia, com a sensibilidade que ela tem como jornalista, com o compromisso que ela assumiu e que tem tudo a ver com a personalidade dela, de fazer um jornalismo muito sério, mostrando a verdade do mundo dos negócios. Você vê o primeiro ponto onde a coisa começa a esbarrar. Essa dissintonia entre discurso e prática. Quando o ser humano passa a ser acessório dentro do processo corporativo, aí a gente começa a fazer aquilo que ela no começo disse, né? Quer dizer, ela não sabia se ela ia ser jornalista ou médica, mas aí você começa a fazer a primeira incisão cirúrgica para poder olhar sem preconceito, sem julgamento, mas com clareza, começar a jogar um pouquinho de luz dentro dessa mega disfunção. Porque isso é uma doença, não é, Cláudia? Quer dizer, quando eu gosto muito das pessoas, eu falo muito das pessoas, aliás, eu sou uma pessoa, e na hora do vamos ver, quer dizer, é tanta coisa em cima de mim que a pessoa vira acessório, inclusive eu mesma. Muitas vezes o próprio líder se vê como um acessório. É por isso que na hora de conversar com a Cláudia Vassalo, ele tem o discurso impecável. Mas será que é isso que ele de fato está fazendo ou sentindo, ou esse é o discurso da corporação? Eu acho que muitas vezes ele faz o discurso da corporação, porque ele é o representante daquela instituição, né? Então ele é obrigado a ter esse discurso. Mas o que eu acho que é realmente problemático é que essas pessoas, eu estou falando na média, não estou me referindo a casos específicos, elas estão muito divididas entre o presente e o futuro. Então, o presente, o que é o presente? É fazer os números, é atingir os resultados, é ganhar um bom bônus, é se equiparar aos pares num jogo de poder, que a gente sabe que qualquer empresa é um tabuleiro de disputa de poder, né? E o que tem no futuro? Assim, eu acho que essas pessoas acreditam, sim, que as pessoas são importantes, que se ele não tiver bons profissionais ao lado dele, ele vai perder o jogo no longo prazo, que sustentabilidade é importante, de fato, que existe um mundo, que existe uma sociedade. Só que hoje não dá tempo, né, Cláudia? Quer dizer, ele fica dividido entre essas duas coisas e o pragmatismo muitas vezes acaba levando a melhor, né? Não sei se você chama de pragmatismo, eu chamo de esquizofrenia. Né? Se você amanhã pudesse
dar um conselho para essas pessoas que não têm tempo de pensar nelas mesmas e que falam tanto de gente, de talentos e não sei o quê, e acabam tratando esse tema bobo, como acessório. O que você gostaria de dizer para essas pessoas, para esses líderes? Bom, primeiro que eu acho que não existe mais dúvida de que empresas são feitas de pessoas e quando essas pessoas são realmente boas e unidas em torno de um ideal, qualquer que seja ele, e comprometidas, o trabalho sai melhor, os resultados acabam aparecendo. Não pensar em pessoas ou descuidar disso, ou fingir que, ou deixar que isso seja apenas uma letra naquele quadro de missões e valores que a gente está tão acostumado a ver nas companhias, a longo prazo é suicídio, né? Quer dizer, você pode ser bem sucedido hoje, amanhã, talvez depois de amanhã, daqui a uma semana, mas e no longo prazo, né? Até porque você falou que eles estão muito ligados ao futuro. É impossível construir um futuro verdadeiro se o presente está com bases tão incrivelmente frágeis, exatamente, né? Qual é o segundo eixo? Você falou o primeiro são as pessoas, de dissintonia entre discurso e prática. Outro que é um tema que está super na moda no ambiente corporativo e não sem motivo, né? Que é a questão da sustentabilidade nos negócios. Agora ela vai pegar forte, gente. A gente volta já. Cláudia Vassalo, aqui estamos nós duas conversando sobre jornalismo para o mundo corporativo, sobre a tua sensibilidade sobre o setor do mundo dos negócios e você comentou, então, dois focos que você vê mais graves de dissintonia entre discurso e prática. O primeiro, o ser humano, tão falado e tão jogado a quinto plano, e o segundo, o tema da sustentabilidade. No final do bloco anterior, a Cláudia diz, olha, tem um tema que está muito na moda. Eu queria começar, Cláudia, pegando por aí. Né? Sustentabilidade está virando moda. Tudo que vira moda sai da agenda, não é? A agenda é uma coisa de base, é uma coisa mais enraizada, é uma coisa para valer. Como fazer, Cláudia, para transformar essa tua sensibilidade, que é ao mesmo tempo da sua experiência profissional e daquele oitavo sentido que nós mulheres temos, já não é nem sexto, como é que você junta tudo isso para trazer a verdade e, mais do que isso, a inspiração? Essa questão da sustentabilidade virando moda, quer dizer,